Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre potência elétrica e nós já conhecemos, potência lá da mecânica. Em mecânica, o que nós aprendemos? Que a potência ela é a rapidez com que determinado trabalho é realizado ou energia é transformada. E aí nós temos essa fórmula aqui, essa equação, para potência. Então, potência é igual ao trabalho dividido por um ΔT, ou seja, realizado em determinado tempo. Em alguns lugares, livros, enfim, materiais que vocês podem usar, potência pode vir escrito também com OT aqui embaixo. Então, em alguns lugares, para a gente lembrar, que a potência está escrito assim, tá bom? De vez em quando eu vou escrever assim, às vezes assim, enfim. E a unidade da potência, aqui nós vamos ver que é em watts, tá bom? E vamos começar com um exemplo, para a gente entender melhor então o que é a potência. Se nós temos essa imagem aqui, o que significa? Significa que nós temos uma resistência que ela está sobre determinada tensão. Então, temos aqui uma corrente elétrica passando por ela. Significa, como nós sabemos, corrente elétrica é ΔQ, ou seja, a quantidade de carga passando em uma quantidade de tempo, Então, significa que tem uma quantidade de carga percorrendo esse resistor aqui em um ΔT, certo? O trabalho realizado pela força elétrica aqui, então, nós vamos ter que é delta carga vezes a tensão. Então, essa tensão aqui, U, certo? Então, nós temos a quantidade de carga vezes essa tensão. Imagina, então, que essa aqui é a equação 2 e essa equação aqui é a equação 1. Se nós substituirmos o trabalho daqui, essa nossa nova definição aqui na definição de potência, o que nós vamos ter, então? Que potência vai ser igual a trabalho, que é o ΔQ vezes a tensão, dividido por ΔT. Só que nós vimos que a carga, ela é escrita como, Ela pode ser determinada como quantidade de carga dividido por esse ΔT. Então, gente, olha aqui, nós temos um I aqui, Quantidade de carga dividido por ΔT. Então, nós chegamos à fórmula principal, que é potência vai ser igual a tensão, que vem dessa fórmula aqui, vezes a carga, certo? A intensidade de corrente elétrica, que é o nosso I, certo? E, gente, com essa fórmula aqui, nós conseguimos calcular a potência elétrica consumida, por exemplo, em resistores ou até em outros dispositivos que usam resistência, tá bom? Vamos ver mais um pouquinho, então. Combinando com a primeira lei de Ohm, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, qual que é a primeira lei de Ohm? Tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Se nós substituirmos, então, nessa fórmula que nós acabamos de ver, a tensão, Nós substituirmos aqui, então, RI, nós vamos ficar com potência é igual a resistência vezes a corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica ao quadrado, Porque aqui, ó, nós temos o RI que veio lá da tensão, vezes o I, certo? E também, então, essa é uma fórmula que a gente vai usar bastante. E também, se a gente substituir o I, aqui dessa nossa primeira fórmula de hoje, por tensão sobre resistência, que é essa mesma fórmula aqui, ó, tá vendo? Nós só passamos a resistência para cá, dividindo. Se nós substituirmos, então, esse I, nós vamos ficar com potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência. Então, nós temos essa fórmula importante e essa fórmula importante também, certo? Nós vamos usar elas de acordo com o enunciado de cada questão. Se a questão nos der tensão e pedir corrente elétrica, nós já sabemos que é essa. Se a questão nos der potência, tensão, resistência, então, dependendo do que a questão nos der, nós vamos saber qual equação que nós podemos usar, tá bom? Gente, uma coisa bem importante, nós aprendemos resistores na aula passada, é que não há acúmulo de energia no interior de um resistor, ou seja, toda a potência fornecida a ele
né, toda a potência fornecida ao resistor, ela vai ser dissipada para o mesmo. Então, significa que ele não vai acumular energia, e isso aqui acaba que facilita, né, quando a gente vai fazer algumas contas. Então, a gente sabe que toda a potência fornecida será transformada, né, aí em energia térmica, enfim, será dissipada pelo resistor, tá bom? E vamos aqui de um exercício primeiro, e depois nós vamos fazer um exercício resolvido do livro, que é a cara do Enem. Enfim, vamos começar por esse. Nós temos, então, duas lâmpadas. Vou ler aqui o enunciado para vocês. Olha, ele fala aqui: duas lâmpadas de 40 watts e 200 watts são especificadas para funcionarem sob uma tensão de 120 volts. Determine a resistência de cada lâmpada e indique em qual delas haverá o maior fluxo de carga elétrica, certo? Então, quais os dados, né, que o exercício nos dá? Eu gosto sempre de escrever aqui os dados que ele nos dá. Ele fala que nós temos duas lâmpadas, uma de 40 watts e outra de 200 watts. Ele nos fala que a tensão fornecida a elas é de 120 volts, e nos pergunta qual a resistência, então, dessa lâmpada. E também pergunta qual que vai ter o maior fluxo de cargas, tá bom? Então, gente, olha só, ele nos dá a potência das lâmpadas, né? Porque potência é em watts, então já nos dá a potência. Ele nos dá a tensão e ele nos pede a resistência. Qual fórmula que nós vamos usar? Que tem potência, tensão e resistência. Essa daqui, tá vendo? Então, fica show, né? Facinho a gente já determinar aqui resistência. Então, nós temos aqui essa fórmula e já vamos isolar aqui o R. Então, nós temos que resistência vai ser igual a tensão ao quadrado sobre potência, certo? E aí, aqui fazemos para a primeira lâmpada. Então, resistência 1 vai ser igual a tensão fornecida para as duas lâmpadas, né? No caso, é igual 120 ao quadrado dividido por 40, fazendo as contas, nós ficamos com 360 ohm. Lembra que é a unidade da resistência. E agora, para a lâmpada 2, nós temos 120 ao quadrado dividido pela potência da lâmpada, que é 200. Nós temos uma resistência, então, de 72 ohms. Então, a primeira parte da questão nós já respondemos, que é qual é a resistência. 360 para a lâmpada 1 e 72 para a lâmpada 2. Tá bom? E aí ele me pergunta qual o fluxo de carga. Lembra que na aula passada nós vimos que a resistência, né, ela é o quê? A resistência que o material vai fornecer para a passagem de corrente elétrica. Ou seja, quanto maior a resistência, menor seria a passagem, o fluxo de carga elétrica, né? Ele é mais dificultado, lembram? Então, ele está perguntando aqui onde que vai ter maior fluxo de carga. Então, vai ter maior fluxo onde a resistência for menor. E qual das duas lâmpadas que tem a resistência menor? Essa daqui. Então, a resistência de 200 watts, a resistência da lâmpada de 200 watts, vai ser a que tem mais fluxo de cargas, porque ela tem a resistência menor, tá bom? Então, o fluxo de carga elétrica será maior na lâmpada com menor resistência. No caso, é a lâmpada de potência 200 watts, que tem resistência de 72 ohm, tá bom? Bom, gente, agora nós vamos fazer um exercício resolvido do livro, que é esse exercício que eu achei bem a cara do Enem. Geralmente, quando o Enem cobra, né, conteúdos da parte de eletrodinâmica, geralmente ele acaba relacionando com conta de energia, com consumo, enfim, né? Então, temos aqui esse exercício 4 que eu vou ler o enunciado para vocês. Olha, o enunciado começa assim: uma geladeira tipo frost free diminui o consumo de energia, pois evita o acúmulo de gelo no congelador. Tá, por enquanto só enrolou, né? Suponha que uma dessas geladeiras circula uma corrente de 0,5 ampere quando ligada a uma tensão de 220 volts. Então, ele já nos deu duas coisas aí, né? E a primeira pergunta: funcionando 5 minutos por hora, qual seria o consumo diário de energia dessa geladeira? Então, vamos começar aqui pela letra A, depois eu leio a letra B, tá bom?
Peraí. Bom, gente, então ele nos fala que a corrente que circula nessa geladeira é de 0,5 ampere e a tensão é de 220 volts, né? Tensão igual a U, ok? Tudo bem. E aí ele pega e nos pergunta primeiro qual que vai ser o consumo diário. E ele nos fala, então, que a geladeira ela vai funcionar 5 minutos por hora. Então, ela funciona 5 minutos, depois consegue manter lá geladinho, aí passou uma hora, ela funciona mais 5 minutos e assim por diante, certo? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é qual seria esse ΔT, tá bom? Então, o ΔT que nós temos, ele seria 5 minutos vezes 24, porque a cada hora do dia ela funciona 5 minutos. Fazendo 5 vezes 24, nós temos 120 minutos. E se a gente for transformar, né, 60 minutos tem 1 hora, 120 minutos são 2 horas. Então, por dia, né, a geladeira ela vai funcionar 2 horas, tá bom? E aí ele nos pergunta qual o consumo diário. Quando nós falamos em consumo, nós falamos em energia elétrica dada em quilowatts-hora. Se vocês olharem, inclusive na conta de energia, geralmente o consumo vem em quilowatts-hora, tá bom? Então, como que nós chegamos nesse quilowatts-hora? É a nossa potência, que é dada em watts, por hora. E aí depois nós temos que transformar para colocar esse K aqui, que é equivalente a 10 a menos 3, tá bom? Então, nós temos que energia elétrica seria potência vezes o tempo que essa geladeira ficou funcionando. Se ele está perguntando o consumo diário, são essas 2 horas. Então, esse ΔT a gente já sabe que é 2, né? E a potência, a gente já sabe? Ainda não. Então, o que nós temos que o exercício nos deu? Tensão e corrente elétrica. Aí fica fácil, né? Nós temos aqui que potência é igual a tensão vezes a corrente elétrica. Então, é 220 vezes meio, que fica igual a 110 watts, tá bom? Então, primeira parte a gente já sabe. Já sabe que o ΔT também é igual a 2 horas, então, nossa energia elétrica seria 110 watts vezes 2 horas. E com isso nós temos 220 watts-hora. Watt-hora, né? Mas a gente quer quilowatt-hora. E agora? A gente vai colocar aqui um 10 a menos 3. Lembra lá de notação científica? Como que a gente faz para transformar? Nós vamos andar aqui, então, 3 casas para frente para poder acrescentar um 10 a menos 3 aqui. Então, a gente anda 3 casas, a nossa vírgula vem para cá, né? Ela sai daqui para cá. E a gente tem um 0,22 vezes 10 a menos 3 watts-hora. E aí, esse 10 a menos 3 equivale a quilo, né? Então, a gente tem 0,22 quilowatts-hora. Então, nosso consumo diário será 0,22 quilowatts-hora. Pergunta da letra A respondida. Aí, gente, ele pergunta qual seria o custo mensal do funcionamento dessa geladeira. Ele fala, se o preço do quilowatts-hora é 50 centavos, qual o custo mensal, ou seja, em 30 dias, de consumo dessa geladeira, né? O consumo de energia. Então, vamos lá. Olha só, gente. O custo mensal em 30 dias, se o quilowatts-hora é 50 centavos. Nós só precisamos ver quanto que vai gastar em 30 dias, né? Nós sabemos que em um dia ele gasta 0,22 kWh. Então, em um mês, então aqui eu vou colocar a energia M, que é de mensal, seria 0,22 vezes 30, que isso nos dá 6,60 kWh, tá bom? Só que isso aqui ainda não é o valor, porque é 50 centavos cada quilowatts-hora. Então, o custo mensal vai ser 6,6 aqui, vezes 50 centavos, que dá R$ 3,30 por mês. Muito econômica essa geladeira, né, inclusive. Bom, gente, assim que vocês assistirem o vídeo, mandam um ok lá no grupo. E o próximo assunto nosso será reostato. Alguém sabe o que é um reostato?